Bom, espero que você tenha trazido o papel e a caneta. A gente hoje vai falar sobre um dos livros mais relevantes do Antigo Testamento. Todos eles são maravilhosos, todos eles são importantíssimos. Não tem livro melhor ou pior, ok? É um gosto pessoal. Mas no quesito teológico de ser a janela para o entendimento de todo o Antigo Testamento, todo desenrolar, presta atenção no que eu vou dizer para você, todo o desenrolar do Antigo Testamento, profeta Isaías, Jeremias, Malaquias, todos os profetas têm a ver com este momento aqui. O erro cometido pelo povo no livro de Juízes vai repercutir por toda a Bíblia, até o retorno do povo para a Terra Prometida, e aí eles têm a real consciência de que erraram. Eles choram quando Esdras descobre o livro da lei, começa a ler o livro, e o povo chora e diz: cara, a gente foi levado para cativo para a Babilônia porque nós pecamos, e realmente pecaram. Então, o livro de Juízes, só para você ter uma ideia, ele é uma sucessão de erros, é um ciclo que acontece na maioria da vida das pessoas. Muitas vezes, inadvertidamente, você não percebe, mas geralmente é isso aqui que acontece. Se você lê o livro de Levítico ou de Juízes, juiz era uma espécie de governador. Ele era uma pessoa que era um líder e ele julgava as decisões que precisavam ser tomadas. Ele não era eleito pelo povo, ele era escolhido por Deus. Então Deus pegava essa pessoa, transformava ele num juiz para libertar o povo da opressão do inimigo. Então, Deus deu uma orientação a Moisés e deu a Josué, que quando eles conquistassem a terra, eles deveriam expulsar todos os moradores. Expulsem todos os moradores. Quem leu Juízes aí, levanta a mão. Aí você lê lá: Dan não expulsou, Judá não expulsou, Benjamim não expulsou, Efraim não expulsou, Manassés não expulsou, entendeu? Então, às vezes uma singela desobediência gera um desdobramento e uma consequência que você não consegue medir. Então foi uma coisa extremamente ruim. O povo então pegou porque falou assim: cara, mão de obra, vou ter escrava, vou ter mulher bonita, e aí ficou com essas pessoas ali, morando junto. Deus ficou tão aborrecido que não entregou a terra toda, deixou alguns povos morando ali, os amonitas, os medianitas, os amalequitas, no que era o território para ser deles. E Deus falou: vou deixar eles aí para que eles possam penar um pouco. Então, qual é o ciclo que acontecia no livro de Juízes e acontece conosco também? O povo pecava, o povo se afastava de Deus. Qual é o maior pecado do Antigo Testamento? Quem sabe? O maior pecado do Antigo Testamento: idolatria. Ok? O maior pecado do Antigo Testamento: idolatria. Então, eles, por não destruírem os povos, eles coabitaram com aquelas pessoas, começaram a ter casamento com elas, e todos os deuses que você ler em Isaías, livro de Reis, Crônicas, Baal, Astarote, Azerá, são deuses cananitas. São deuses daquele povo. Não são deuses da Mesopotâmia, deus do Líbano, não, são cananeus. Então, o povo então casava com uma mulher que não era judia, começava ela a fazer os ídolos dela, ele pegava e começava também a adorar os ídolos dela. E aí o povo esse era o pecado. O pecado era virar as costas para Deus. Então eu agora estou adorando um outro Deus. E aí o povo pecava, eles sofriam uma opressão. Quando você lê Sansão, eles foram oprimidos 40 anos pelos filisteus.
40, tem 8, pelo medianita, 8 anos. E aí Deus levantava o povo, pecava, eles sofriam a opressão, eles caíam em si, reconheciam que pecaram, se arrependiam, pediam, clemência a Deus, Deus enviava um libertador e eles tinham um período de paz. Você que leu Juízes, diz assim, o Israel teve paz enquanto Gideão viveu. E teve paz enquanto fulano de tal viveu. Então, enquanto ele viveu, o povo tinha essa paz e essa tranquilidade. Então, o tema dessa noite é o seguinte: não volte para o deserto. Cara, os caras eles saíram do deserto, ok? Que não é um lugar maneiro. Primeiro, saíram da escravidão, foram levados para o deserto, mas Deus estava presente no deserto. Deus estava presente no deserto. Através de uma coluna de fogo, Deus estava presente. Deus mandava cair pão do céu. Deus tirava água de rocha. Deus supriu todas as necessidades do povo. No livro que o pastor Juninho pregou quarta-feira passada, Josué, quando o povo chega e entra na terra e começa a comer o fruto da terra, naquele mesmo dia parou de cair o maná. Parou de cair o maná. Então Deus não faz milagre desnecessário e não dá bênção que você não precisa. Pode trabalhar, trabalha, planta e come. Ok? Então cessa ali o maná. Então o povo saiu do deserto e foi para a tão esperada terra prometida. Pô, que beleza, estamos aqui na terra prometida, agora vamos curtir. E aí eles desobedeceram a Deus. E aí penaram pesado. Só para a gente fazer aqui uma lembrança, pode soltar o mapa aí, tio? Isso. Tem outro, não? Só do pessoal no deserto? Isso. Então, só sempre lembrando, o povo saiu ali de Gozém e ficou peregrinando 40 anos no deserto. Na península do Sinai é que nasce a religião judaica. Eles ficaram 1 ano e pouco. Ali é o tabernáculo, a Arca da Aliança, os 10 mandamentos. Toda a religião que você vai encontrar no Novo Testamento foi criada aqui, nesse período aqui, ok? Então, aí depois eles foram rodando, Cades Barneia, etc e tal... Edom, Moabe, Moisés morre e aí Josué assume e chega a Jericó. Eles já tinham a organização ali, já o tabernáculo ficava no meio, então Judá era a tribo que ficava na porta do tabernáculo e aí vinha arrumando as tribos. Dan, Manassés, Efraim, cada um tinha a sua posição, eles tinham a sua bandeira e tinham o clã, Então era o clã dos Barretos, o clã dos não sei o que e tal, todo mundo organizado aqui nas 12 tribos. Então eles lutavam dessa forma e foi assim que eles entraram na Terra Prometida. Pode soltar o outro mapa. Então, aqui, por exemplo, eles não são a nação de Israel. Não existe a nação de Israel. Existe aqui as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Ok? Se você olhar no mapa, você não vai encontrar o nome Levi. Os levitas eram as pessoas separadas por Deus para cuidar das coisas do templo. Então, eles eram separados para servir a Deus. Então eles não tinham terra, eles não tinham que se preocupar em plantar ou cuidar de animais. Então, se saiu um, porque são 12? Porque Jacó adotou os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, por isso que são 12, ok? Então, você não encontra a tribo de Levi aqui, e aí vai. Então, eles entram, conquistam Jericó, Então aqui você tem a faixa de Gaza, que é até o dia de hoje, Filistia, até o dia de hoje está aqui, faixa de Gaza, E aí você chega aqui, hoje o território de Israel é dividido pelo Rio Jordão, ok? Então Israel é do lado de cá, e do lado de cá é Jordânia. Todos esses países, gente, são países novos, tá? Jordânia tem 90 e poucos anos, Israel, porque tudo isso era de domínio do Império Otomano, ok? Isso varria tudo, era Império Otomano. Então depois se tornaram colônias,
inglesa, francesa, eles pegaram, colonizaram, etc e tal, e aí as coisas foram caminhando. Depois você também vê se estuda um pouco de história para poder saber, vou ter que estar explicando esse negócio de otomano, né? Mas aí o negócio é Bíblia. Então, aí você vem aqui, o Rio Jordão, por que a terra aqui emana leite e mel? Porque é deserto. Tem água, é melhor do que ouro. Tem água, é melhor do que petróleo. Tem petróleo, não tem água, morre de sede. Então, eles pegaram aqui, a tribo de Ruben e Gade, o livro diz que eles chegaram aqui e gostaram dessa terra, eles assumiram um compromisso com Moisés, ainda vivo, de poder ajudar as outras tribos na batalha, e aí eles conquistaram e a divisão ficou assim. Então, só para você saber, a partir daqui são as tribos do norte, para cá são as tribos do sul. Então você fala, mas por que Simeão está dentro de Judá? Se você ler o livro, você vê que quando eles foram conquistar os jebuseus, eles se juntaram. Então por isso que Simeão está contido, né, dentro do mapa de Judá. Então Deus levantava juízes fortes. Então presta atenção, nesse momento eles chegam, conquistam a terra. Então Deus, o tabernáculo, ficava em Siló. Ele foi colocado na cidade de Siló. Então perdeu-se essa coisa do teocentrismo. No deserto era inevitável, Deus era o centro. Ou seja, eu montava a minha barraca a partir do local que Deus parava. Então, e isso então acaba. O tabernáculo fica em Siló e as pessoas agora começam a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Por isso que Josué 24 diz: bom, conquistamos a terra, o Senhor nos prometeu, trouxe a gente até aqui. Eu não sei quanto a vocês, o que vocês vão escolher, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então agora era a responsabilidade de cada tribo. Então quando você lê o livro de Juízes, os povos que oprimiam eles eram os amalequitas, os amonitas, moabitas, os edomitas. Então era essa galera aqui que Deus ia dar essa terra para eles. E falou assim, eu vou deixar eles aí no meio. E até o dia de hoje, quando se ouve falar em Cisjordânia ou Transjordânia, são territórios ocupados de Israel, ok? Então você tem, por exemplo, Jericó, aqui, ali é uma coisa, Belém é território palestino, Gaza é um território palestino, e aí eles têm uma classificação, A, B, C, tem local que você pode visitar, Hebron é território palestino, isso até o dia de hoje. Então, Josué chega e fala, agora a responsabilidade está com vocês. E aí mostrou que o deserto não adiantou de nada. Então as pessoas pegam e voltam para um deserto pior, né? Um deserto de desobediência, porque não tinha pão do céu, não tinha água da rocha, tinha opressão. E naquela época as cidades, poucas cidades tinham muralhas. Então o cara vinha, roubava toda a sua comida. Você plantou o ano inteiro, a sua provisão, que não era nem para você ganhar dinheiro, mas para você ter comida, os caras iam e roubavam. Se você vê, o Gideão está malhando o trigo escondido dos midianitas, que viriam para roubá-lo, né? Ali como eles bem faziam. Esse período da história de Juízes compreende um período mais ou menos de 350 anos, até a gente ingressar na monarquia, né? Então até chegar Saul, que é o primeiro rei, depois Davi, depois Salomão, depois Roboão. Então, como reis de Israel, né? Depois houve a divisão, Judá e Reino do Norte, né? Quando é Roboão, Jeroboão assume as tribos do norte. Então, um período de mais ou menos 300 a 350 anos. Então, surgem os juízes, que eram tipo chefes militares, que tomavam conta. Então, tem algumas personagens que são interessantes. Tem aí o Eude. Então, Eude é interessante porque a Bíblia fala que ele era canhoto. E quando a pessoa era canhota, dizia que não era muito de Deus, porque eles sempre tinham que a destra de Deus, a mão direita de Deus, ao lado direito. Então quem era de esquerda não prestava, né? Isso não é hoje em dia, hein, gente? Não, mas então, segundo a Bíblia. Aí ele pega, o que ele faz? Eles viviam a opressão de um rei chamado Eglon, que era gordo, não sei o quê, e ele foi lá visitar, disse, trouxe aqui notícia, blá, 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 e ele fez uma espada e botou na coxa do lado direito, que ele era canhoto. Então ele chegou para o rei e falou assim, agora eu tenho um papo que é só com o senhor. A galera saiu, quando saiu ele pegou o negócio e enfiou na barriga do gordinho, que botou a mão toda lá dentro, que caiu tudo dele.
E aí ele fugiu, né? O pessoal achou que o rei estava no banheiro, né? Então ficaram esperando, demorou muito, bateram, e aí Eude fugiu. Então ele era canhoto. E o canhoto é bom de mira, porque se você lê os Juízes, você vê que Benjamim tinha 600 canhotos que diz que eles eram capazes de acertar um cabelo com uma funda. A precisão que os caras tinham, que era a arma que eles tinham. Qual foi a arma que Davi usou contra Golias? Uma funda, com uma pedra. Então era assim que eles se defendiam. Então Eude foi um juiz legal, relevante. Depois Débora, pode soltar. Então Débora era uma senhora que ficava sentada ali à árvore, né? Então tinha um cara chamado Baruque, né? Baraque. E aí ele então pega, vai para uma batalha e fala assim: não, eu só vou para a batalha se você for comigo. Se eu for com você, você vai perder a honra de dizer que uma mulher que ganhou a batalha. E ela foi uma juíza. Isso mostra que a Bíblia não é misógina, ok? Então uma juíza, uma mulher, num sistema machista, oriental, etc e tal, ela que foi a juíza. Depois você teve Gideão. Então Gideão, que era um cara frouxo da família, da tribo de Benjamim, que sofreu uma situação reversa, né, que você sabe que eles pegaram, fizeram uma maldade lá, e o pessoal basicamente exterminou a boa parte das mulheres benjamitas, etc e tal. Depois você lê lá, eles tiveram que arrumar esposa para não acabar a história deles. Então, Gideão é levantado por Deus para poder libertar também o povo da opressão, no caso dos midianitas. É aqui que é a história dos 300 valentes, né? Não são os espartanos, não é Leônidas, né? Mas são os 300 de Gideão. Um exército de 32 mil pessoas, 10 mil pessoas, 300 pessoas, porque Deus falou que ia dar vitória. Depois você tem Sansão, né? Então Sansão, que ficou cego, perdeu a força, num domingo desses aí a gente falou sobre ele, e no final de sua vida ele pede ao Senhor: Senhor, devolva a força. E o Senhor devolveu. Ele veio para tirar o judeu, né, da opressão dos filisteus, e ele, nesse momento, no templo do deus Dagon, ele matou mais filisteu do que toda a sua vida e toda a sua história. Os 5 reis filisteus estavam lá e Israel conseguiu viver um momento de paz. Um outro juiz também relevante é Samuel, ou Eli, né? Eli, que foi o cara que Samuel foi morar com ele. Isso já não está no livro de Juízes, está no livro de 1 Samuel. E também Samuel, que foi quem ungiu o rei Davi. Então Samuel, este cara, foi o último juiz e o primeiro profeta, ok? E a partir deste momento surge a monarquia, ok? Então para com essa questão. Existiram outros juízes, Otoniel, né? Jair, né? E outras pessoas, Tolá, Jefté, que não tiveram assim, Ibzan, que não tiveram uma história relevante. Só fala assim: foi juiz por tanto período, aconteceu isso, isso e isso. Então, um grande lance do livro de Juízes é que o deserto tinha ficado para trás. Um deserto cheio de provisão, mas cheio de contratempo também, né? Mas aí o povo agora resolve voltar para viver esse deserto, porque escolheu desobedecer a Deus. Desculpa, amigão, mas é igual você. Vê se a sua vida não é esse ciclo: pecado, aí você dá tudo errado na sua vida, aí você se arrepende do que fez, pede perdão a Deus, misericórdia, Deus te perdoa, e aí você volta de novo a viver um período de paz, depois você entra numa turbulência. É o ciclo da vida, entendeu? Então a gente tem que evitar isso, quebrar essa parada, né? Então, e Moisés tinha dado um recado a eles, em Deuteronômio 29, escolheis entre a bênção e a maldição. A bênção é obedecer a Deus, a maldição é você viver do jeito que você quer. E o livro de Juízes, capítulo 2, verso 11 até o 14, diz assim: então o povo de Israel pecou contra Deus o Senhor. Como? Adorando os deuses de quem? Dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus o Senhor e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem
atacados e roubados por povos vizinhos. Quero dar um destaque aqui. O Senhor deixou. Então tem coisas que nós passamos na vida que é fruto da sua escolha. Você escolheu errado. Então Deus vai deixar você penar um pouco, vai deixar você passar um pouco pelo deserto para que os seus olhos se abram e você possa perceber que Deus tem mais para realizar na sua vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo tenha misericórdia de nós e possa nos levar até a Tua presença, nos abençoando. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro conselho e primeira lição que nós aprendemos no livro de Juízes: a sua fé não deve estar escorada em outra pessoa. Sabe o que é uma escora, né? A coluna está caindo, você bota aquele pedaço de madeira para escorar. Tem gente que é assim. Sabe, você só vem para a igreja se o cara te liga, você só ora se a pessoa, se a tua mãe lembra, você só lê a Bíblia quando é cobrado, você está entendendo? Então, às vezes, você é dependente de alguém que possa ficar empurrando você. E é interessante porque o livro de Juízes, capítulo 2, verso 8, olha só como é que é a influência, né? Como é que a história vai sendo apagada. Como a gente tem essa possibilidade de ir se afastando de Deus lentamente e gradativamente. Não é um afastamento assim abrupto, nunca mais eu vou negar. Não, você vai sem perceber que as coisas vão acontecendo. Diz assim o texto: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra em Timnat-Herez, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Todas as pessoas daquela geração, aí já é um outro versículo, 9 e 10. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. A galera esqueceu, mano. Entendeu? Então, tipo assim, enquanto Josué viveu, o povo foi firme. Josué morreu, mas estavam vivos as pessoas que viveram no deserto. Então dizia, cara, Deus mandou o pão do céu. Pá, esses caras morreram. Acabou. A Bíblia diz, eles se esqueceram do Senhor. Aqui fica claro a nossa responsabilidade individual. Ok? Então, você vai para o céu, é individual. Eu não tenho como pegar e dizer assim, cara, eu tenho crédito com Deus, vou conseguir levar o Juninho, meu filho, vou levar a Natasha, não é assim. Então, é o seu CPF, é a sua vida, é a sua forma de ser. Isso é muito sério. Você precisa entender que um dia você vai prestar contas a Deus. Né? E como é que vai ser esse momento? Você está pronto? Você está preparado? A gente precisa aprender a desenvolver um relacionamento com Deus. Pastor, como é que eu desenvolvo o relacionamento com Deus? É personalíssimo. Você gosta de ler 5 capítulos da Bíblia? Tudo bem. Eu gosto de ler o Pense, devocional? Tudo bem. Eu gosto de ouvir louvor? Tudo bem. Você precisa sentir a presença de Deus. Sentir que você está se relacionando com Ele. Então esse é o objetivo, de vida nosso. Nós não podemos depender de ninguém que nos carreguem, que nos levem, que façam as coisas pela gente. Então, ter força para conseguir ir além de todas as coisas. Naquela ocasião, o pecado era mais coletivo, Naquela época que o povo estava no deserto. Acã escondeu a capa, todo o povo pagou. Então eles perderam a batalha. Agora é individual aqui. Aqui começa o pecado a ser individualizado, apesar de uma tribo pagar. Não eram todas as tribos. Aquela tribo era oprimida porque aquela tribo decidiu se afastar do Senhor. Então temos e teremos na nossa vida pessoas que nos abençoam, que sejam referência em nossa vida. Show! Mas o nosso relacionamento precisa ser com Deus. Ser com Deus. Então, preste atenção, aprimore, refine, aprofunde o seu relacionamento com Deus. Porque os dias são maus. E você precisa estar preparado espiritualmente. Não é mentalmente, não é fisicamente, é espiritualmente. Porque Ele vai suprir aquilo que você não consegue comprar.
Então, alegria, paz, né? Então, no meio do caos, ele vai proporcionar a você. E eu pergunto, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que é o seu relacionamento com Deus? É um relacionamento esporádico, de vez em quando eu vou num culto, uma vez por mês eu vou lá bater o ponto. Ai, meu Deus, tem que ir na igreja hoje. É assim que você se relaciona? É uma coisa diária? Posso falar uma coisa? Deus se contenta com pouco, mas com um coração puro. Entendeu? Lê um versículo por dia, sua vida vai mudar. Um versículo por dia. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir ler um versículo, vai ler 2. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir ler 2, você vai ler um capítulo, entendeu? Então assim, permita a Deus agir na sua vida. Como é que está a sua fé no agir de Deus? Você confia no agir de Deus? Você confia no impossível de Deus? Ou é você quem tem que resolver as coisas? Tipo assim, Deus tem trabalhado muito isso na minha vida, né? Porque eu sempre fui o cara de resolver problema. E Deus me leva a um momento de absoluta impotência. Que eu posso fazer pela Marisa, além de orar, é providenciar os medicamentos, o tratamento, a coisa, leva para cá, para lá. Eu, Pedro, não posso fazer nada, mas o Deus que eu sirvo pode fazer tudo, amém? Então é nisso que a gente acredita. E se você não tiver relacionamento com Deus, querido, você vai afundar, ok? Vai submergir. Segundo lugar, entenda também, porque as pessoas sempre são inocentes. Deus não quis, o Senhor não deixou, Deus me deu, o diabo tomou. Deus não intervém em tudo. Você não é um robô teleguiado. Você não é aquela pessoa que vai, Deus fala, agora faz isso, agora faz aquilo. Não, Ele deu a você uma das coisas mais lindas, chamada livre-arbítrio. Você tem a liberdade de escolher levar Deus a sério, virar as costas para Deus. Você decide. É você que escolhe. A responsabilidade é sua. Um dia, a única certeza que você tem na vida, você não sabe se você vai morrer rico, se você vai morrer pobre, você não sabe do que você vai morrer e o dia que você vai morrer. Mas você tem uma certeza, um dia para você acaba. É a única certeza que a gente tem, é da morte. E quando morrer, para onde você vai? Você vai para o céu por quê? Porque você quer? Porque você acha que você merece? Papo reto. Quem vai decidir é aquele que morreu na cruz por você. É ele que vai dizer se vai ou não. Todos nós, Paulo disse em Coríntios, que teremos que estar no tribunal de Cristo. Então Deus não intervém em tudo. Olha só o que diz aqui em Juízes 3:1. O Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas, que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Deus deixou, Deus ensinou. Então Deus tem esse propósito na nossa vida. Então existem coisas que Deus permite que aconteçam na sua vida, porque tem uma lição maior. Ele quer mexer em você, Ele quer refinar você, Ele precisa dar uma lapidada na sua vida. O objetivo de Deus, da Bíblia, é o melhor possível para as nossas vidas. É o melhor possível. Os planos de Deus são perfeitos, né? Os planos de Deus são melhores, os caminhos de Deus são mais altos que os meus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eleva os meus olhos para... Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida, mas você precisa colocar Deus no seu coração, né? E permitir com que Ele tenha liberdade de ação. Não é botar Deus na sua vida e você senta na poltrona aí e se eu precisar eu chamo. Esse é o relacionamento que a maioria das pessoas tem tido com Deus. Então, às vezes, Deus coloca a gente numa situação ou permite que passamos situações na vida para que a gente saiba que só Ele é o Senhor. Então, às vezes, Deus, né, às vezes você não consegue entender o que está acontecendo, então Deus poderia ter fulminado os povos que lá moravam. Ele fulminou Sodoma e Gomorra, Ele derrubou as muralhas de Jericó, mas o Senhor deixou, porque o povo era teimoso. Então, eu vou ensinar vocês. Então, eu vou ensinar. A Bíblia fala que Deus repreende e disciplina a quem Ele ama. Então, se você não está
sendo disciplinado por Deus, talvez ele não ame você como você deveria, né? Ou você não o ame. Então, eles não obedeceram e toda a terra que deveria ser deles não foi. Então, repare no texto isso, né? Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova. Ou seja, ver se eles iriam obedecer a Deus ou não. Então, por que é tão difícil, cara, obedecer a Deus? Por que é tão difícil, sabe por que é difícil obedecer a Deus? Porque você ainda não o conhece. E quando você conhecer a Deus de verdade, cara, é irresistível, é louco. Para quando você conhece Deus, não tem jeito, velho. Você não consegue ser a mesma pessoa. Algo diferente acontece na sua vida. Uma guinada, uma virada, isso acontece na sua vida de uma forma descomunal. Então, o objetivo de Deus é nos ajudar a parar de errar. Quem quer parar de errar? Levanta a mão. Pronto. Parar de errar. A gente precisa parar de errar. Sabe? Então, tipo assim, o pecado que eu cometi, eu vou parar, não cometo mais. Então, beleza, esse foi para conta, mas ainda tem esse outro. Mas daí, devagarzinho, gente. Vai, né? A gente fez a série aí 1% melhor. Vai caminhando. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E Deus usa todas as ferramentas possíveis. Assim como um pai cuida do seu filho, Deus também cuida daqueles que são seus. Às vezes você tem que deixar seu filho cair para ele poder aprender. Às vezes você tem que deixar ele enfiar o dedo na tomada, porque você fala para não botar e dar choque, a criança não sabe o que é dar choque. Não é que ele botar e doer, vai. Minha mãe fala que ela botou uma vela, tinha faltado luz lá em casa, e aí ela pegou a vela, botou aqui, eu queria botar o dedo da vela. Eu achei maneiro aquele negócio, queria botar o dedo. Ela botou em cima da estante, eu comecei a subir a estante. Ela botou mais alto, eu comecei a subir mais alto na estante. Aí minha mãe falou assim, vou deixar ele botar a mão. Aí ela pegou a minha mão, segurou, né? E deixou uns 10 minutos no fogo, assim, que ela é boazinha. Aí botou só que é o suficiente, sabe como é que é? Aí, pá, chorou. Ela falou, viu? Dodói. Então, assim, aí você aprende, né? Então, quando a mãe fala dodói, você é pai. Então, Deus às vezes fala para você, dodói. Entendeu? Não entra nessa que você vai ter problema. Então, ele sabe como, quando, onde mexer na sua vida, né? Para que você se lembre que ele existe. Então, às vezes, ele vai mexer na sua vida para que você possa abrir os seus olhos. Você consegue perceber o agir, o mover de Deus em sua vida? Eu tenho procurado, né? Eu falo assim, se eu pudesse escolher qualquer dom, é discernimento, né? Para você falar assim, cara, isso é de Deus, isso não é. Né? Ter essa percepção, né? Eu tenho algumas percepções assim, com Deus, né? Tipo assim, quando o proprietário ligou da cobertura desse bloco 3 aqui, né? A gente comprou o imóvel do lado de lá com ele e ele ficou bravo comigo que a gente comprou esse aqui. Aí ele não falou mais comigo. Aí ele pega a liga. Pastor Juninho, meu filho estava do meu lado. Na hora que ele ligou, eu falei, Juninho, Deus está arrumando algum problema para mim. Na hora eu falei para ele. Falei assim, Deus está arrumando algum problema. Aí eu falei, o que é, pai? Ele vai querer vender a cobertura. E a gente estava fazendo a obra aqui. Como é que vai comprar o imóvel? Aí a gente foi lá conversar com ele, o cara botou o preço lá na estratosfera. Eu falei, cara, não tem como, tal, a igreja pode fazer assim, assim. Não, assim não tem jeito. Eu falei, então, pô, foi um prazer. Tchau. A gente sentou aqui no café, aí o cara tinha um escritório do lado, que foi um incorporador, a gente comprou o imóvel dele. Eu falei, cara, a gente foi ver o imóvel do João, e o cara falou pra gente, eu queria levar meu filho para ver o seu, que você fez um mezanino, para ele ter uma ideia do que pode ser feito. E ele falou, Pedrão, estou vendendo. Então Deus fez o cara do lado de cá ligar para a gente comprar o imóvel do lado de lá. Olha que coisa louca. Não é louco isso? Então, porque eu não ia procurar o cara, nem o cara ia falar que está vendendo. Aí Deus faz o cara ligar, aí eu falei assim, vou ligar para ele para dar uma olhada no imóvel dele, e hoje é o escritório da CB Rio lá, né? Então, Deus age dessa forma. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de que Deus está agindo. Agora, uma certeza você precisa ter. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Amém? Ele cumpre, velho. Quem não cumpre é a gente. Entendeu? Quantas promessas você já fez para Deus, né? E eu achei assim, achei fascinante. Eu fui a São Paulo, né? Com o Cláudio. A gente foi a São Paulo e era a véspera da festa de Aparecida, né? E aí, cara, eu fiquei chocado. A Dutra lotada
lotada de gente andando. Uma lotada. Eu fiquei assim, eu falei, cara, que loucura. Que devoção, cara, né? Digo assim, é até bonito. Eu falei assim, cara, que coisa, né? Pessoal aqui andando de longe, velho. Aí pessoas sendo solidárias com água, comida, no meio do caminho, né? Eu falei, gente, que coisa, né? Interessante, né? Então, e as pessoas vão na perspectiva de pagar uma promessa, né? Ou então fazer um pedido de uma promessa. Então, por isso, às vezes, essa caminhada, etc. e tal. Então, eu quero dizer o seguinte, se Deus falou, Ele vai cumprir. Aí Deus vai e chama, porque Ele é o Deus do improvável, e chama Gideão. E fala, Gideão, eu vou usar você para libertar o meu povo. Aí Gideão fala, ó, o senhor bateu na porta errada, a minha tribo Benjamim, que já tinha sido quase dizimada, é a menor de todas as 12. Da tribo de Benjamim, a minha família é a mais fraca, e da minha família eu sou o mais frouxo. Entendeu o lance? Ou seja, tudo de ruim. E olha como é que Deus faz o approach. É lindo, né? Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é corajoso. Lindo, né? Chegou e falou assim, Gideão, eu sei que você é frouxo, eu sei que a sua família... Não. Deus chega e fala assim, você é corajoso. E mais, hein? E o Senhor está com você. Aprenda a ficar quieto quando Deus fala contigo. Aprenda, tão somente obedeça. E aí Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse, você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Ele não disse a você, Gideão. Ele falou assim, eu vou ajudar você. Sabe o que Deus fala para você hoje? Eu quero ajudar você. E Deus não precisa de muito. Quando Gideão recrutou, foram 32 mil soldados. E de 32 mil soldados, Deus falou, é muito, porque eu quero dar vitória. É muito. Então chegou e falou assim, pode falar assim, quem está com medo, pode ir embora. Vazaram. 22 mil pessoas foram embora, ficaram 10 mil. Deus falou, é muito para mim. Manda o pessoal beber água na fonte de Arode. Quem beber igual cachorro, lamber a água, manda embora. Quem pegar a mão e trouxer a água até a boca, só 300 pessoas. 9.700 foram embora. E aí Deus diz a Gideão, Gideão, com esses 300 eu vou te dar a vitória. E aí ele não duvida mais, porque ele viu o poder de Deus. Deus quer realizar muito na sua vida. Para isso, ele precisa de pouco. Um pouco da sua fé, um pouco da sua sensibilidade, um pouco da sua abertura em permitir Deus agir na sua vida, um pouco da sua fé em crer que Jesus pode mudar a sua vida e a sua história. Eu queria orar com você. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu queria orar pela sua vida, eu queria orar pela sua família. Eu queria ter o privilégio de entregar a sua vida sob os cuidados de Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário por mim, por você. E ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Resumindo, eu sou tudo o que você precisa. A gente às vezes fica correndo atrás do vento, tentando encontrar alegria aqui, ali, e é só tristeza, velho. Jesus é a única pessoa que pode dar o start na sua vida. É Ele quem pode dar aquela virada de chave, transformar o choro em alegria, a desesperança em esperança. Deus tem a possibilidade de restaurar você, de fazer você de novo, de fazer de você uma nova criatura. E eu queria muito orar por você. A Bíblia diz que nós temos que escolher entre a bênção e a maldição. Jesus Cristo já fez a parte dele de morrer na cruz, dizer para você, pode vir, todo mundo, cansado, sobrecarregado, oprimido, e eu vou dar alívio para vocês.
Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Nenhum pai e uma mãe consegue ter essa fidelidade, de estar todo dia do lado do filho. E Jesus prometeu, você nunca vai estar só. Mas para isso você precisa abrir a porta do seu coração. Deixar Jesus entrar. E eu quero convidar você nessa noite a ter esse posicionamento de confiar em Deus, de se entregar a Deus. Por favor, esqueça a religião, esqueça a religiosidade, esqueça a igreja. Pense agora na sua vida e Jesus, e ninguém mais. É Ele quem vai cuidar de você. É Ele que morreu na cruz por você. É Ele que pode mudar a sua história. Eu queria orar por você. A você que está em casa agora no online, se você quer entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, escreva eu aceito, eu aceito. A gente quer orar com você. E se existir alguém nesse auditório que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, publicamente declarar, Senhor, eu quero aprender a me relacionar contigo. Eu quero te conhecer de verdade. Eu quero permitir que o Senhor entre na minha vida. Levante a sua mão bem alta. Existe alguém nessa noite? Em nome de Jesus. Levante a sua mão. Deus abençoe você, querido. Em nome de Jesus. Existe mais alguém? Em nome de Jesus, não endurece o coração, fica tranquilo. Sabe, tipo assim, Jesus, sou todo erradinho, mas estou a fim de... Vou tentar. Às vezes o cara experimenta droga, experimenta um monte de coisa, é isso? Que tal você experimentar o que Jesus pode fazer na sua vida? Ele só vai fazer se você autorizar. Existe mais alguém? Levante a sua mão bem alto, onde você estiver. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Existe mais alguém? Pela última vez. Pela última vez. Existe mais alguém? Isso é uma decisão espiritual, viu? Você sai daqui do mesmo jeito, esculhambado. Ou você sai daqui carregado no colo por Jesus. Existe mais alguém? Levante a sua mão bem alto. E eu queria orar por você que está aqui hoje, nessa noite, dizendo, eu tenho vivido esse ciclo, às vezes, da galera de juízes. Eu peco, passo por situações difíceis, às vezes demoro a me arrepender, mas eu queria que a presença do Espírito Santo na minha vida fosse tão grande, tão poderosa, que eu conseguisse ter o discernimento para não entrar nesse ciclo vicioso, porque o Senhor há de tirar você de qualquer situação. Você confia nele? Está disposto a ter a intervenção dele na sua vida? Fique em pé no seu lugar. Eu queria orar por você, queria orar pela sua vida, na certeza de que Ele vai fazer muito mais por você. Coloque a mão sobre o seu coração. Queria orar com você e queria orar por você, para que Deus possa trazer a paz que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Eu peço que o Teu Espírito Santo possa sondar os nossos corações e tirar de nós tudo aquilo que tem atrapalhado o nosso relacionamento contigo. Nós queremos, Senhor, ser sondados por Ti e vivermos uma vida plena para contigo. Enche-nos de sabedoria, percepção, daquilo que devemos ser e daquilo que devemos fazer. Abençoe a vida de cada pessoa, cada amigo, amiga, aqui nessa noite. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares, carregados, sustentados, guardados pelas Tuas fortes mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, incomparável, incansável de Deus Pai, seja derramado sobre você, a sua vida, a sua casa, sobre a sua família, sobre esta igreja de Jesus chamada CB Rio e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido, querida. A gente vai seguir a sequência, o próximo livro a ser estudado é Ruth e depois será 1 Samuel. Vá na paz.